Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Numa solução aquosa 0,100 mol por litro de um ácido monocarboxílico a 25 graus Celsius, o ácido está 3,7% dissociado após o equilíbrio ter sido atingido. Ou seja, é muito pequenininho, tá? É muito pouca coisa. No momento da resolução eu vou dar umas dicas aqui, principalmente na hora de resolução, tá legal? Assinale a opção que contém o valor correto da constante de dissociação desse ácido nessa temperatura. Primeiro, ele está falando que é um ácido monocarboxílico. O que isso quer dizer? O ácido monocarboxílico, toda vez que é um ácido carboxílico, pessoal, e ele está especificando que é mono, ou seja, ele libera apenas um H+. Somente esse H+, ele libera para a solução, tá legal? Então, a gente tem que ficar bem, mas bem esperto com isso, tá legal? Então, a gente já sabe que ele libera apenas um H+. Qual ácido que é? Não sabemos, tá? Ele fala o quê? Que a concentração dele é 0,100, né? 0,10 é a mesma coisa que 0,1 e 3,7% dissociado, muito pequenininho ou literalmente quase nada, tá bom? Nós teremos aqui, pessoal, que trazer o quê? Isso que ele fala quando o equilíbrio está atingido. Então, a gente vai ter que verificar o que aqui? Nós temos que trazer essa tabelinha aqui que a gente já vem falando, fazendo isso bastante tempo, principalmente lá na playlist de constante de ionização, tá certo? Então, o que a gente tem que ter uma noção aqui, pessoal? No início, quando nós colocamos o ácido, tá, numa solução aquosa, quanto que eu tenho de concentração dele? É 0,100, não é? Então, eu só vou adotar aqui, ó, 0,100, que é mol por litro, tá? Só para a gente ter uma noção aqui, que essa é a concentração. No início, no tempo zero, não tem nada ionizado. Ou seja, eu não tenho H+, e não tenho o nosso ânion. A gente não sabe qual é esse ácido monocarboxílico. Pode ser metanóico, acético, propanóico e assim por diante. A gente não sabe do que está se tratando aqui. Então, a gente sabe que não se forma. Então, como que a gente monta essa reação? Eu não falei que libera apenas um H+, ó, um H+. Então, H, característica de ácido. O A é o nosso ácido, né, que também a gente pode até tratar como ânion. Ele libera H+, mais A-, tá bom? Nosso cátion H+, e o nosso ânion A-. Quanto que ele se dissocia? Não é 3,7%, pessoal, é muito pouquinho. A gente pode pegar aí, ó, vou até fazer aqui em cima algumas anotações, ó, 3,7% não é a mesma coisa que 3,7 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,037. Então, eu vou adotar esse número aqui, pessoal, porque senão vai ficar muita fração, alguma coisa, talvez a gente pode ter algum tipo de problema. Algumas pessoas têm facilidade, outras não. Então, eu vou utilizar o valor de 0,037 para ficar mais fácil. Acredito que as pessoas talvez tratem isso daqui com uma maneira mais fácil, né, de melhor entendimento. Então, na proporção, que é o quanto que reage, quanto que forma, quanto que ioniza e quanto não ioniza, tá? Eu vou pegar, ele dissociou apenas quanto? 0,037%, né? Então, eu vou ter que fazer isso daqui, ó, 0,037 e multiplicar por 0,100. Mas por que eu estou multiplicando por 0,100? Porque é 3,7% de 0,100 mol por litro, tá bom? Então, desse 0,100 mol por litro é o quanto dissociou, ou seja, de 3,7%, tá certo? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, tá bom? E aí, quanto que formou? O quanto que formou, pessoal, é a mesma quantidade, ou seja,
Isso aqui, se nós colocarmos, vai ser assim, ó. Se a gente vai multiplicar por 0,1, você pegando a calculadora, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó. 0,0037. Isso foi o quanto ionizou. Tá vendo que é muito pouquinho, pessoal? A gente pode pegar aqui e fazer também, ó. No H+, 0,037 vezes 0,100. Não se esqueça que o ácido aqui significa o quê? Significa que o quanto ele dissociou. É o quanto ele perdeu, vamos dizer assim. Aqui no H+, e no A+, é o quanto que forma. Então, a gente vai somar, é o quanto apareceu. Mas vai ser a mesma coisa, porque é tudo 1 para 1 para 1, tá legal? E a mesma coisa aqui para o A+. Desculpa, o A-, tá? Então, 0,100, 0,0037, tá certo? Então, temos isso aqui, vamos ficar ligado. No equilíbrio, quando nós estamos falando do reagente, o que acontece? Não é o início menos o que a gente tem na proporção, ou seja, o quanto reage, o quanto que forma. Então, eu vou pegar 0,100 menos o quanto que foi ionizado, 0,0037. Isso aqui, pessoal, vai dar um número muito próximo de 0,100. Então, a gente tem que ficar ligado que lá na frente dos cálculos, é mais ou menos, a gente pode utilizar até 0,100. Por quê? Porque não se ioniza muito, principalmente na hora que a gente estiver fazendo o vestibular sem calculadora. Aqui a gente utiliza a calculadora, aí a gente não precisa perder tempo. Mas vamos fazer aqui todo o passo a passo com os números reais, e eu explico na hora que a gente chegar. Então, se nós pegarmos aqui, ó, 0,100 menos 0,0037, pessoal, me deu um numerinho bem pequenininho. Me deu quanto aqui, ó? Me deu um número de 0,0963. Então, isso aqui de 0,0963 é o quanto que sobrou do ácido molecular, tá? Sem ser ionizado. Tá vendo que é a mesma coisa que quase que 0,100, tá? Quanto que formou, ou seja, no equilíbrio, o quanto que fica de H+, a mesma quantidade que formou. Então, eu tenho aqui, ó, 0,0037. E aqui eu vou ter 0,0037. Tanto do H+, quanto do A-. O que ele vai falar aqui, pessoal? Nós precisamos, o que ele pede? Assinale a opção que contém o valor correto da constante de dissociação desse ácido, ou seja, a constante de ionização desse ácido. A gente vai ter que montar a fórmula, mas como que a gente monta a fórmula dele? Então aqui, ó, não vai ser isso aqui, ó. KI, que é a constante de ionização, são os meus produtos, as concentrações dos meus produtos, dividido pela concentração dos meus reagentes. Essa é a expressão. Então, ele não vai ficar assim, ó. H+ vezes concentração de A- dividido pela concentração de HA. Agora, nós temos os valores. Tendo os valores, pessoal, substitui. Eu acho que a minha pior parte é montar essa tabela. Então, toda vez que fala de constante de equilíbrio, constante de ionização, vamos ficar esperto que essa tabelinha aqui ajuda bastante, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó. KI qual que é a concentração? Não é de H+, não é 0,0037 vezes 0,0037. Dividido por quanto? 0,0963. Nesse ponto aqui, pessoal, na divisão, dividir por 0,0963 é um saco, né? Vamos dizer assim. Só que aqui, na hora do vestibular que você não estiver utilizando calculadora, pode utilizar sim 0,100. Ou 0,1, que é a mesma coisa. Isso faz com que a gente agilize os nossos cálculos, tá bom? Então, a gente pode fazer isso.
Isso para a gente chegar na resposta, a não ser que for dissertativa. Mas mesmo assim a gente consegue, tá? Então eu vou fazer um adendo aqui, ó, vou até colocar de roxo entre parênteses aqui embaixo, a gente pode adotar até, ó, 0,100, tá bom? Mas aqui, vamos fazer com esse número aqui, 0,0963. Então vamos aqui, ó. Vamos pegar, ó. Cair é igual. Tá vendo que eu tenho 0,0037 vezes 0,0037? Não é a mesma coisa que 0,0037 elevado ao quadrado. Então, pega a calculadora aí e faz, ó, 0,0037 elevado ao quadrado, ou vezes, a gente vai chegar nesse número aqui, né, ó. 0,1234. 1369 dividido por 0,0963. Mesmo assim, na hora do vestibular, esse número ia ser um pouco chato, né? Então, a gente pega aqui só para a gente ter essas manhas, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente poderia pegar também 0,100, que ficaria até mais fácil, né? Quando a gente divide por esse 0,0963, vai me dar um valor de 0,000142159. Nós não temos esse número. Tá vendo que ele está dando em notação científica aqui, pessoal? Nós vamos adotar o quê aqui, ó? Tá vendo que quando a gente divide por 0, alguma coisa, a gente aumenta, né? Ó, a gente diminui a quantidade de zero depois da vírgula. O número vai ficar maior. Ou seja, se nós andarmos aqui, ó, com a vírgula, como é notação científica, então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ó, cair vai dar 1,4. O restante dos números, pessoal, a gente nem precisa nos preocupar. Por quê? Tá vendo que ele só tá dando uma casa após a vírgula? Se nós tivéssemos utilizado 0,100, daria um número muito próximo. E se nós fôssemos arredondar, nós arredondaríamos para cima. Ia dar 0, no caso aí, né? 0,000136 alguma coisa. Tá? Arredondando, 14. Então, ó, 1,4 vezes 10. Quantas casas nós andamos? 4. Alternativa C. Tá vendo, pessoal? É um exercício que eu acho que é mais difícil, porque 3,7% encheu o saco. Alguém, quando você trabalha, você tem as manhas de trabalhar com potência, alguma coisa, fica muito mais simples e muito mais fácil da gente entender isso. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente fez de uma maneira bem com calculadora, bem conceitual, os cálculos em si, tá? Se atentem ao, vamos dizer assim, o procedimento de resolução, como eu respondi, como eu construí a resposta. Tá certo, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que vai ser muito importante. Volta um pouquinho, que às vezes você consegue entender legal. Se você chegou até aqui, ó, coloca aí, ó, hashtag constante de ionização. Tá bom, pessoal? Isso aqui vai ajudar bastante o canal, isso engaja. É claro que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso ajuda demais, tá bom, pessoal? E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, curiosidade, uma série, alguma coisa, também coloca aí nos comentários, que assim que eu verificar, eu já vejo a viabilidade para começar a gravar esses vídeos. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!